Ô, queridão do Mundo Edu, se liga aí que a gente tem uma aula. Toca a vinheta aí. Salve, queridões do Mundo Edu! A aula de hoje que a gente vai começar a tratar nesse momento é sobre algumas aplicações da hidrostática, desses conceitos iniciais de pressão e pressão hidrostática. O primeiro assunto que a gente começa a falar agora aqui é sobre a famosa lei de Stevens. Steve! Aí que fica a primeira questão, o que ela trata? Não sei. A lei de Stevens vai tratar pra gente uma relação que existe entre pressão hidrostática e profundidade dentro de um líquido. O Stevens criou um dispositivo medidor de pressão. E esse dispositivo ele foi colocado dentro de um líquido, esse líquido dentro de um recipiente, em alguns pontos para ele analisar como que a pressão se comportava. E aí que vem a questão. Quando ele colocou esse dispositivo nos diversos pontos, ele queria chegar num raciocínio. Como a pressão varia dentro do líquido em função dessa profundidade. O Stevens acabou concluindo que a pressão hidrostática dentro do líquido varia linearmente com a profundidade. O que isso quer dizer? Não sei. Quer dizer que à medida que tu vai aprofundando dentro do líquido, ou seja, quanto mais fundo tu vai entrando para dentro do líquido, a pressão do líquido, a hidrostática, ela aumenta gradativamente. Ou melhor falando, aumenta linearmente. O que o Stevens se deu por conta é que a pressão ela não varia com características do recipiente. Tem pessoas que às vezes se perdem achando que o próprio formato do recipiente ele é um fator que interfere na pressão. E a equação que o Stevens concluiu é que a pressão ela varia de acordo com a profundidade, além de depender, claro, da densidade do fluido e também da aceleração da gravidade do local. Um segundo ponto dessa nossa aula de hoje é fazer a seguinte interpretação. Quando se coloca dentro do mesmo recipiente líquidos que não se misturam, ou seja, líquidos não miscíveis, o que define a posição deles dentro do recipiente? Não sei. O fator que é determinante na posição dos líquidos dentro do recipiente, na verdade, é a sua densidade. Agora, quando começar o inverno, a tua mãe vai te recepcionar aí com um prato muito gostoso, típico do inverno. Sopa. Faz uma sopa pra nós. Faz uma sopa. Vamos supor que a sopa esfrie em cima da mesa. E aí, o que vai acontecer com a sopa quando esfriar? Tu vai perceber que toda a gordura ficou posicionada exatamente em cima da água. Isso acontece porque a densidade do óleo é menor do que a densidade da água. E é essa característica que define a posição do fluido dentro de um recipiente. Essa é uma questão interessante. O fluido, quanto mais denso, automaticamente mais pressão ele exerce e por isso ele tende a se posicionar mais profundo do recipiente. Terceiro momento dessa nossa aula, vamos falar sobre os chamados vasos comunicantes. Vasos comunicantes são tubos dos formatos mais variados que têm uma comunicação entre si. Um típico exemplo de vasos comunicantes é o sistema de água ou de esgoto de qualquer casa. Se pegarmos vasos comunicantes e preenchermos todos eles apenas com um líquido só, a gente vai perceber que todos os vasos vão enchendo sempre ao mesmo nível. E após um tempo de preenchimento, a gente percebe que todos os vasos têm exatamente a mesma altura de líquido. Isso se dá em virtude de quê? Essa coluna líquida dos vasos ficou igual para todos exclusivamente por um equilíbrio da pressão hidrostática. E de acordo com Stevens, falado no início dessa aula, a pressão só depende da coluna de líquido. Todos os vasos com a mesma coluna para que todos tenham exatamente a mesma pressão.
independente do formato desses recipientes. Agora tem uma aplicação dos vasos comunicantes, junto com a lei de Stevens, que são os famosos tubos em U. Tubo em U é a gente pegar uma mangueira qualquer e deixar ela posicionada na forma de um U. O que a gente vai fazer? Vamos pegar essa mangueira, o famoso tubo em U, e vamos colocar ali dentro dois líquidos que não se misturam. Pensa assim, tu coloca água e coloca óleo. Não precisa ser de mesma quantidade, não tem necessidade. Mas imagine isso. Ao colocar esses dois líquidos dentro do tubo em U, eles não vão se misturar. Mas o interessante é que um deles vai ocupar o fundo do tubo em U. E os dois lados do tubo em U ficarão com desníveis, ou seja, não terão a mesma altura de líquido. Por que isso vai acontecer? Não sei. Na verdade, os dois líquidos estão em equilíbrio de pressão. Mas aí que está a ideia. Primeiro assunto. Por que a água ocupa o fundo do recipiente? Porque ela é de maior densidade do que o óleo. E por que esse desnível dos dois lados? Por incrível que pareça, mesmo havendo desnível, existe aí um equilíbrio de pressão. Queridão, raciocina comigo uma coisa. São dois líquidos de densidades diferentes, um mais e um menos denso. São dois líquidos que apresentam colunas diferentes. Densidades diferentes e colunas diferentes, automaticamente, é para que exista entre esses dois fluidos o equilíbrio de pressão visto ali nos vasos comunicantes. Tu viu como fez todo sentido nosso raciocínio desde o início da aula? Yes! A pressão hidrostática varia com a coluna líquida. A densidade define posição. Os líquidos ficam em equilíbrio de pressão. E agora nós temos equilíbrio de pressão com líquidos que não se misturam, densidades diferentes e automaticamente colunas diferentes. Na verdade, queridão, o que tu tem que estar atento é o seguinte: tomando como referência o nível de separação entre os dois líquidos, tu vai ter acima desse nível duas colunas diferentes. Um líquido com maior coluna e um outro líquido com menor coluna. Esse líquido que apresenta a maior coluna acima do nível de separação é aquele líquido de menor densidade. Já o líquido que está com menor coluna acima do nível de separação é o líquido de maior densidade. Tu ficou atento para esse raciocínio? Menor coluna, maior densidade. Maior coluna, menor densidade. Isso está acontecendo nesse tubo em U justamente para que entre os líquidos não miscíveis, líquidos que não se misturam, exista entre eles um equilíbrio de pressão. A última parte dessa nossa aula de hoje é sobre um dispositivo medidor de pressão. É uma aplicação prática desse nosso estudo da lei de Stevens e dos tubos em U. O dispositivo que tem um funcionamento baseado nesses princípios da aula de hoje é o famoso manômetro. O manômetro é esse carinha que serve para medir a pressão de qualquer recipiente, por exemplo, que contenha um gás. Como é que funciona o manômetro? Esse manômetro é constituído por um tubo em U e dentro dele um líquido que é chamado de substância manométrica. Esse tubo em U, ele deve ser acoplado a um recipiente que contém um gás. Quando a gente permitir a saída de gás para dentro do tubo em U, vai haver um desnível entre os dois lados desse líquido, a substância manométrica. E é a partir desse desnível do líquido que a gente consegue medir qual é a pressão exercida pelo gás. Vale lembrar que se o manômetro tem uma das extremidades abertas para a atmosfera, nós temos ali a ação da pressão atmosférica. Nessa videoaula de hoje, a gente pôde fazer um estudo que é todo interligado. Começamos falando de Stevens, depois passamos para líquidos que não se misturam. Por fim, aplicamos Stevens nos vasos comunicantes. Depois a gente analisou o comportamento de líquidos que não se misturam com o tubo em U. E por fim,
usamos o manômetro como um exemplo de uma aplicação prática desses conceitos. Fica atento, porque nesse assunto de hoje, certamente caiu uma questão aí nessa tua prova do Enem. Agradeço pela companhia de vocês aí em mais uma videoaula e não te esquece, vamos colocar o teu nome no topo do Enem. Foco aí, queridão. Tchau, tchau. Bad to the bone.